deseja revelar com clareza para você o projeto no qual Ele tem com a sua vida, com a sua história. Ele deseja revelar. Sabe a graça que o arquiteto tem de pegar um terreno que não tem nada e fazer um desenho em 3D para você enxergar naquele lugar que não tem nada o que pode acontecer e ser construído? Deus é o arquiteto de todas as coisas. Talvez você não vê nada ainda nítido, mas deixa Ele te mostrar a imagem em 3D daquilo que Ele tem para construir em você e através de você. É literalmente 3D, querido, é uma visão 3D. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aleluia. É fé. Enxergar, crer que vai ser construído e você vai habitar dentro disso. Você vai desfrutar disso. Aleluia. Você crê nisso? Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: o Espírito Santo quer mostrar o projeto do Pai para você. Fala para ela assim: para de ficar inquieto. Fala para ela: para de tentar na tua força. Senta e vê o que Deus vai fazer. Amém, queridos. Aleluia. Pega a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Amém, gente? Vê alguém está sem Bíblia próximo de você, chegue mais perto, para que ela possa acompanhar a leitura. Hebreus, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Capítulo 2. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é apta para discernir os nossos pensamentos e propósitos. Ela tem poder para sondar o mais íntimo e profundo do nosso ser, ó Deus, e purificar as nossas intenções, motivações, trazendo também para nós clareza a respeito de qual é a nossa missão, de qual é o nosso propósito, de qual é a nossa identidade. Espírito Santo de Deus, Jesus disse que o Senhor era aquele que traria clareza e revelação. Então eis-nos aqui sensíveis, doce Espírito de Deus, para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para revelar e manifestar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, queridos, podeis vos assentar.
Glória a Deus. Queridos, esse mês nós estamos falando sobre a série de mensagens com o tema verdade. E a verdade, ela é preciosa, ela é a coluna que sustenta a igreja. Aleluia. A verdade, ela liberta, ela tem o poder de nos libertar, de viver no engano, na ignorância e na mentira. Ela tem o poder de exercer sobre nós uma paternidade de afirmação, segurança e empoderamento. A verdade tem poder para isso, e a verdade, ela é Jesus. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre... Deixa eu ficar constrangido aqui não, queridos. Aí todo mundo olhando para mim, né? Vamos olhar para minha filha aqui para ela fazer o registro. Gente, então dentro do episódio de hoje, tem 2 temas. Depois você coloca aí que você que anotou, ou no seu coração aquilo que Deus vai trazer como clareza para você. Tem 2 temas, eu não decidi, então vou falar os 2, amém, queridos? Glória a Deus. O primeiro tema do episódio de hoje é apegado com firmeza na verdade. E o outro é não tem como negligenciar a verdade. Então nós vamos divergir dentro dessas 2 temáticas e vamos mergulhar mais fundo. Apegados com firmeza na verdade. O que é apego? Dentro do contexto nosso, tem filho que aparentemente parece mais apegado com a mãe, com o pai, outro com o pai. O que significa o apego? Apego significa intimidade, proximidade, vínculo. Isso é apego. E é isso que o Senhor está falando conosco aqui. Quando fala sobre ser apegado com firmeza na verdade, está falando sobre sermos íntimos com firmeza na verdade. Uma intimidade, uma proximidade, um vínculo com firmeza na verdade. E quando falamos sobre não negligenciar a verdade, não tem como ocultar aquilo que é a verdade dentro de nós. A Bíblia diz que diante do Senhor não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então a verdade, ela não é oculta. Ela era, mas a Bíblia diz que aquilo que estava oculto das gerações passadas, nos foi revelado em Cristo Jesus, a verdade. Então, conhecendo a verdade que é Jesus, a palavra encarnada, não tem como eu ocultar isso, é nítido, é visível. Aonde eu vou, por onde eu passo, é notório, precisa ser notório. O brilho dos meus olhos precisa exalar o brilho dos olhos dele. A minha fala precisa ter a ver com a fala dele. Os meus ouvidos e disposição para ouvir tem a ver com aquilo que ele teve disposição para ouvir. O meu andar tem a ver com isso. Não tem como negligenciar essa verdade. E quando nós vamos para esse texto, para essa carta de Hebreus, diverge muito no mundo teológico quem foi que escreveu. Não tem alguém definido como escrito. Eu creio que pela expressão de linguagem e tudo mais é Paulo, mas não tem como bater martelo porque os estudos históricos não comprovam isso. Mas a carta aos Hebreus, ela é uma carta que traz fundamento cristão. Ela em si, ela diverge em 3 seções. A primeira seção fala sobre a superioridade da pessoa do Cristo. A segunda fala da superioridade da obra de Cristo. E a terceira fala sobre a superioridade do estilo de vida cristão que nós devemos ter. Se você ler Hebreus todo,
você vai ver que o autor, ele faz essa transição da velha aliança para a nova aliança. Aquilo que dizia os profetas e a lei, e aquilo que agora a graça revelada em Cristo nos estabelece. E aqui nós vemos no capítulo 1 ele dizendo que antes o Senhor ele falava aos pais por meio dos profetas, mas que agora nos últimos dias ele falaria por meio do Filho, aquele que herdou todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade, nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Esse é o nome que nós devemos ouvir hoje, é o nome de Jesus. É tudo o que está em torno dele, o que ele veio fazer, quem é ele e o que ele nos confiou para continuar. Na antiga aliança, o homem ele vivia buscando meios para merecer salvação, ser salvo, ser perdoado. Na nova aliança, quebra-se toda a cultura de meritocracia, aonde o homem busca ter méritos para ser salvo. Jesus teve que vir porque o homem, ele era insuficiente em si mesmo, como humanidade caída, para conquistar tal direito de salvação. Por isso que Jesus deixou o trono de glória, se fez homem, como nós, morreu morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e está assentado à destra de Deus Pai, e um dia voltará para nos buscar. Jesus ele veio porque ele é a suficiência, ele se colocou no nosso lugar. Então Jesus, ele na sua pessoa, ele nos livrou da ira de Deus. Nós éramos alvos da ira de Deus. Jesus ele se colocou no nosso lugar. Ele tomou a nossa morte para que nós pudéssemos tomar a vida dele. E aqui nós vemos que a carta aos Hebreus, ela traz esse fundamento de consciência da pessoa e da obra do Cristo e do estilo de vida que nós devemos viver. No entanto que aqui no capítulo 2 ele diz: por esta razão. Qual razão é essa? A razão de Cristo ter morrido, ressuscitado, está à destra de Deus Pai, nos deu autoridade, nos salvou pela graça, nos fundamentou no amor, e agora testifica a respeito dessa salvação por meio da comunhão do Espírito e uns dos outros. Porque a salvação ela não se consome na graça. A Bíblia nos ensina que a salvação ela é fundamentada no amor do Pai, ela é revelada na graça de Cristo e ela é testificada na comunhão do Espírito e uns dos outros, na grande comunhão. E aqui nós vemos que o autor ele fala: por esta razão, Cristo, apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que não nos desviemos jamais dela. Ou seja, queridos, diante daquilo que Cristo fez, Jesus é a razão, Ele é a razão de tudo. Ele precisa ser a razão de tudo. Ele é a razão suficiente para nós nos apegarmos com firmeza às verdades que Jesus, como palavra, permitiu que nós ouvíssemos por meio do estilo de vida dele. Nós precisamos ser mais apegados com firmeza nessa verdade.
Jesus não pode ser algo familiar, algo que eu ouço e eu já acostumei. Jesus, ele precisa ser algo que eu desfruto de intimidade todos os dias. Aleluia, queridos. Nós temos uma grande problemática, que é nos acostumar. E o costume e a rotina nos rouba de desfrutar novidade. É isso que a pressão e o sistema religioso faz. Ele faz você se acomodar, se conformar, se estacionar. E tá bom demais. Não, nós precisamos ser tomados de uma inconformação todos os dias. Nós precisamos nos apegar à palavra da verdade todos os dias. Quando ele fala apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, é a palavra de Deus. A palavra é a verdade. Jesus, ele disse isso para nós em João 15, em João 17. Ele diz: santificai-vos na palavra, a minha palavra é a verdade. Ele estava querendo dizer o quê? Que todas as vezes que eu me apego com afinco, com firmeza, com intimidade com a palavra me santifica. Ela me assegura sobre a verdade de quem eu sou e para que eu estou aqui. A verdade, quando nós nos apegamos com firmeza a ela, ela nos impulsiona todos os dias a sermos aquilo que de fato nós nascemos para ser. E aqui o autor ele está dizendo: se apegue com mais firmeza para que você não se desvie jamais. O que é o desvio, gente? É os atalhos. Eu estou indo para tal lugar, mas ali tem um desviozinho que faz eu chegar mais rápido. Quando eu estou apegado com firmeza nas palavras ouvidas do Senhor, eu não me desvio, eu não busco atalhos, eu ando reto na verdade. A Bíblia fala que nós devemos andar em retidão. Por isso que Isaías, ele diz: se desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Ou seja, nós precisamos andar em retidão diante do Senhor. Não faz curva, querido, é reto. Não adianta nós queremos dar um jeitinho, buscar desvios, facilidades. Não, queridos, a palavra ela desce o porrete em nós todo dia. É uma coisa de doido. Por isso que a Bíblia diz que o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ela é loucura por quê, queridos? Quem gosta de apanhar coisa esquisita? Mas o Pai, Ele nos açoita, no sentido de açoitar a nossa humanidade caída e empoderar aquilo que Ele na cruz definiu e determinou sobre quem somos. Porque a carne quer gritar contra a vontade do Espírito. É uma briga carne e Espírito. O Espírito te levando para a santidade e a carne te levando para a carnalidade, para a perdição, para a perversão. É uma briga. Por isso não dê voltas, queridos, não busque facilidades. Vá para a palavra, se renda a ela e deixa ela fazer o que tem que fazer dentro de você. Muitos vão para a Bíblia e não conseguem entender, porque na verdade nós vamos para a Bíblia, não é para a gente entender, não é para a gente simplesmente entender, é para deixar a Bíblia ler a gente. Porque à medida que eu leio a Bíblia começa a me ler, começa a denunciar algumas coisas. Por isso que muitos não querem e não conseguem ir para a palavra, porque a Bíblia vai fazer uma leitura de quem nós estamos sendo,
e quem de fato nós fomos chamados para ser. E aí ele diz o seguinte: se a palavra dita por anjos foi levada a sério ao ponto de a desobediência e a perversidade gerar o castigo. Quando fala de anjos aqui, palavra falada por anjos, fala a respeito daquilo que os anjos em si traziam como mensagem para Moisés. Fala da lei, certo? Falava da lei. E aí ele diz assim: quanto mais nós, se nós negligenciarmos tão grande salvação. Ai de nós, se negligenciarmos tão grande salvação. Ele diz assim: porque o Senhor primeiro falou para nós, depois ele testificou por meio daqueles que ouviram do Senhor. Ou seja, Jesus ele veio e falou sobre a vida dele, sobre o que é a salvação, porque ele era o Salvador. E aí depois os que ouviram testificaram aquilo que ele falou. E aí a Bíblia diz que depois Deus testificou por meio de prodígios e sinais e milagres que foram realizados. Deus testificou. Sabe, queridos, não negligencie a salvação. Não negligencie. Nós temos a mensagem de prevenção e proteção. Nós precisamos manifestar. Como disse Jesus: aquele que crê no seu interior fluirão rios de águas vivas. Do nosso interior precisa fluir rios, que vai lavar a vida de pessoas, que vai purificar a vida de pessoas, que vai ressignificar a vida de pessoas, por meio do Salvador que habita dentro de nós, por meio do seu Espírito. Não tem como negligenciar. Quantas pessoas à nossa volta, não tem como negligenciar. Não tem como, queridos. Nós precisamos, como povo de Deus, arregaçar a manga e abrir a boca e falar sobre o nosso Salvador. Mas mais do que só falar do Salvador, é demonstrar que você foi alvo dessa salvação. Como, pastor? Tendo ações de salvo. Não adianta você querer apresentar um plano de salvação e um salvador, sendo que as suas ações não é de alguém salvo, mas de alguém que está perdido e que precisa ser resgatado. Então não negligencie. Pare de se intimidar. Amém, queridos? Ah, pastor, tenho vergonha, não conheço tanto. Já disse e volto a repetir: o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Pode ser pouco, mas você pode estar vindo hoje pela primeira vez e estar ouvindo sobre o plano da salvação. Você pode sair daqui e falar para outro já, porque a mensagem da salvação, ela não depende do mensageiro, mas daquele que é a própria mensagem. Nós não temos poder para fazer nas pessoas aquilo que só Deus tem poder para fazer. Como seria bom se nós pudéssemos rasgar algumas pessoas e entrar dentro delas e colocar em ordem a bagunça delas e falar: para de ser teimoso. Não é verdade? Dá vontade direto de fazer isso com muita gente, não é verdade, gente? Fala: vem aqui, deixa eu rasgar você aqui no meio. Vem aqui, deixa eu arrumar aqui, deixa eu arrumar ali. Está bagunçado demais isso aí. Mas Deus nos faz viver na dependência dEle, no poder da fé, porque Ele tem poder para fazer o que nós não podemos. Aleluia. E nós vamos nos contentar com isso. E isso estica a gente. Nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Há pessoas morrendo todos os dias, carecendo ouvir a mensagem da salvação, daquele que nos amou, aquele que nos ama e aquele que para sempre vai nos amar. Amém, queridos? Nós não sabemos, às vezes a pessoa que passou no dia do nosso lado,
Às vezes é a última vez, às vezes pode ser a última oportunidade. Não, queridos, não negligencie. Não negligencie. Abre a tua boca, deixa Deus tirar toda a vergonha. Pastor, eu sou acanhado, sou vergonhoso. Não dá não, pastor. Isso aí é chamado para outros, para o senhor, para outra pessoa. Não é para mim não, queridos. Isso é um chamado para todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, isso também é para você. Tá? E no bom sentido da palavra, Jesus te tirou toda a tua vergonha. Então, sejam sem vergonha. No bom sentido, entendo o que eu estou falando. Em que sentido, querido? A Bíblia diz que Jesus tomou toda a vergonha, toda a nossa vergonha. Então nós não temos vergonha. Eu não consigo entender o sentido de alguém, às vezes, quando vai falar: ah, fulano é um sem vergonha. Não. Queridos, nós precisamos entender que ele é vergonhoso a forma que as pessoas vivem. Nós vivíamos nessa vergonha, mas agora Jesus nos fez sem vergonha. Ele tomou a nossa vergonha. Então não fique tímido, se escondendo dentro daquilo que você recebeu. Compartilhe daquilo que é a salvação que Deus nos entregou em Cristo Jesus e nos esclareceu por meio do seu Espírito. Aleluia, queridos. Fala para a pessoa que está do seu lado: para de ter vergonha. Aleluia. Amém, queridos? Seja alguém que não tenha mais vergonha. Se você ainda fica medindo as palavras e tem medo, você ainda não entendeu. Não é sobre você, é sobre ele. Lembra de Jeremias? Deus falou para Jeremias o quê? Eu te chamei desde o ventre da tua mãe e te separei como profeta para as nações. Aí Deus falou para ele que tinha um chamado com a vida dele, que era para ele pregar. E ele falou: Senhor, mas eu sou muito menino, eu não sei ainda como falar. Aí o Senhor falou assim: só abre a tua boca, porque o meu Espírito vai falar através da tua boca. Experimenta começar a falar de Jesus para alguém. Você vai ficar de queixo caído com o que ele vai falar através de você, e que nem você sabia que você sabia. Amém, queridos? Não é sobre nós, é sobre ele. O que ele precisa encontrar em nós é obediência. Amém? A Bíblia diz que ele testificava isso por meio de prodígios e sinais, e por meio do derramamento do Espírito segundo a sua vontade. Sabe, queridos, eu oro para que nós sejamos tomados de tamanha consciência da presença, tamanha fome pela palavra, que nós vamos chegar em lugares e o Espírito Santo vai fluir através de nós, como Filipe. Lembra da perseguição que teve depois da morte de Estevão? A Bíblia fala que por onde Filipe passava, a sombra dele curava, libertava pessoas. Sombra é sinal de luz. Ou seja, ele andava na luz da palavra, e a sombra da palavra na vida dele curava, libertava. Ande na palavra, na luz da palavra, e deixe que a sombra daquilo que está à sua volta cure pessoas, liberte pessoas, faça com que pessoas sejam tomadas pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Que você seja um agente de milagre, um agente de prodígios e sinais, um agente que libera o fluir do Espírito de Deus para a terra nesses dias. Aleluia, queridos. Eu oro por isso, Deus me dá graça de ter várias experiências de lugares que eu vou, e às vezes a pessoa nem sabe que eu sou pastor, porque pastor também é gente, igual todo mundo. Às vezes acha que é pastor, acha que é superior. Não. Ai de mim se não for o Senhor, como ai de você se não for o Senhor. Preciso tanto quanto você dele. Amém, queridos?
Pastor não tem uma intimidade exclusiva, ele tem uma busca diferente. Mas se você tiver a busca diferente, você também vai ter. Amém, queridos? Esses dias eu fui no material de construção e um dos rapazes que estava lá, o pastor gosta de mexer com obra, né, gente? É de Deus, é relacional, é bênção demais. E aí eu fui lá no material de construção. O cara nem cristão é. Ele chegou, pastor, né? Eu gosto tanto quando o senhor vem aqui. O senhor tem um negócio diferente. Muda o ambiente, fica gostoso, eu sinto uma alegria. Falei, isso é Jesus, eu falei para ele. E também está disponível para você. E ele ficou todo emocionado, saiu para o fundo. Mas aonde que ele me vê, ele ergue a mão e me cumprimenta. E aí esses dias ele estava lá e ele derrubou um negócio, o irmão dele derrubou um negócio no chão. Aí, ao invés de ele falar um palavrão, ele falou, glória a Deus, né, pastor? Eu falei, glória a Deus, é isso aí mesmo. Vai mudando até a linguagem, a pessoa não consegue nem falar palavrão. O irmão dele falou um palavrão, falou, opa, pastor, perdão. A pessoa fica constrangida por aquilo que você carrega. Você não está acusando nada, mas ela fica constrangida pelo amor de Jesus, pela salvação que flui de nós. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, não negligencie isso. Não oculte isso da sua história. Não deixe de experimentar isso. No seu trabalho, onde você passar, que as pessoas sejam marcadas pelo Salvador que te salvou. Aleluia, queridos. Que prodígios e sinais, no qual Jesus disse que acompanhariam os que creem, seja uma realidade na tua vida, na tua casa, na tua família. Viva milagres, viva provisão de Deus todo o tempo. Aleluia, queridos. Amém. Leve a sério aquilo que o Senhor tem poder para fazer em você e através de você. Não seja alguém conformado, pelo amor de Deus. Não seja alguém conformado e religioso, que só vem, senta, ouve, vai embora e continua vivendo do mesmo jeito. A verdade precisa causar um transtorno dentro de você, ao ponto de colocar em ordem aquilo que está em desordem, e você começar a ver os avanços e o aceleramento das coisas acontecerem na tua vida. Se renda à verdade, você vai ver a verdade acelerando todos os propósitos de Deus para a tua vida. Às vezes você está vivendo como um retardatário, porque você ora se entrega à verdade, ora você recua nela, se entrega de cabeça, e não volte mais atrás. Jesus precisa ser um caminho sem volta, queridos. Eu não posso querer voltar, senão eu não conheci quem Ele é de fato, porque quando eu conheço Ele, eu não quero mais outra coisa, a não ser a verdade. Quem conhece a verdade, queridos, já não se contenta mais em viver na mentira. Quem conhece a verdade já não encontra mais contentamento na mentira. Então, em nome de Jesus, viva e desfrute disso. Se apegue com firmeza na verdade e não negligencie a verdade. Amém, queridos? Se prepara, 2022, a chapa vai esquentar, queridos. Vocês vão ver coisa acontecer que vocês nunca viram. Alguém crê junto comigo? Vocês vão ver acontecimentos que seus olhos ainda não viram. Se prepare. Amém, queridos? Quando nós entramos no tempo de maturidade,
nós estamos preparados. E eu creio que vai ser profético. O ano que vem nós entramos como pastores, como 7º ano aqui na cidade. E eu creio que tudo é profético. 7 na Bíblia significa maturidade. Eu creio, queridos, que nós vamos viver coisas que nós ainda não vivemos. Nós vamos para cima, queridos. Sabe aquilo que os discípulos de João vieram falar para Jesus? João pediu para perguntar se realmente o Senhor é o Messias. Jesus falou assim, fala para João que os cegos vêm, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e o evangelho do reino está sendo pregado aos pobres. Só fala isso para ele. Eu creio, queridos, que o ano que vem nós vamos viver isso. As pessoas vão começar a perguntar, o que está acontecendo nessa casa? O que está acontecendo lá? É Jesus mesmo? Aí nós vamos poder falar, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, mortos estão sendo ressuscitados, e o evangelho do reino está sendo pregado a toda criatura. Amém, queridos? Se prepara. 2022 vai ser um ano de trabalho dobrado. Amém, queridos? Quem está disposto a trabalhar? Fala para pessoas desse lado, no reino não tem preguiça não, meu filho. Fala, tem que arregaçar a mão que tem que trabalhar. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar.